Olá, eu sou a Laura Dreves e eu, Camille Pereira, e juntamente com a nossa orientadora, a professora Flávia Tordowski, desenvolvemos o projeto SustenPeds. Nós somos de Osório, uma cidade no litoral norte gaúcho. Mas antes de falarmos sobre o SustenPeds, nós gostaríamos de saber se você já se perguntou sobre o que realmente é a pobreza menstrual. Nós verificamos que essa situação é mais grave do que se imagina. Ela consiste na falta de acesso à infraestrutura, informações acerca da menstruação e de materiais básicos de higiene, o que faz com que milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo recorram a materiais improvisados, como pedaços de tecido, jornal, sacolas plásticas e até mesmo miolo de pão, o que as coloca em um dilema entre comer ou estancar o fluxo durante o período. Embora a menstruação seja um processo fisiológico e natural do corpo feminino, infelizmente, a falta da disponibilidade de absorventes ainda é enfrentada por 500 milhões de mulheres ao redor do mundo, prejudicando sua saúde física, emocional e qualidade de vida. Apesar da ONU reconhecer a higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos, na prática há uma significante negligência desses direitos básicos que são essenciais. Tal situação pode ser observada na mídia nos últimos meses, onde esse assunto tem ganhado visibilidade. Inclusive, a busca pelo tema da pobreza menstrual bateu recordes no Google Trends entre a semana do dia 10 e 17 de outubro. O Brasil foi o país que mais pesquisou sobre o tema no mundo, saltando de 5º lugar para a primeira posição no ranking de interesse pelo assunto. Pois é, apesar de toda a problemática citada, aqui no Brasil, no dia 7 de outubro de 2021, passamos por uma lamentável e delicada situação. Um projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres em extrema pobreza e alunas da rede pública foi vetado. Esse foi um ato que gerou grande indignação, já que essa decisão não afeta somente o acesso a absorventes, mas também no acesso à educação, ao trabalho e nas atividades cotidianas de mais de 27 milhões de mulheres aqui no Brasil. Mas os problemas que abrangem a utilização de absorventes higiênicos não se limitam apenas às questões sociais e econômicas, e sim se estendem às ambientais. Em média, as mulheres descartam 10 mil absorventes durante suas vidas, demorando estes entre 100 a 500 anos para se decompor, em razão de seus componentes plásticos e aditivos químicos, contribuindo para o desgaste exacerbado do nosso planeta que temos presenciado nos últimos anos. Apesar de atualmente existirem alternativas mais sustentáveis, como coletores e absorventes reutilizáveis, eles não estão acessíveis a grande parte da população, em razão de exigirem um maior investimento ao serem adquiridos. E, infelizmente, a menstruação ecologicamente correta ainda é um luxo. A pergunta feita no início desse vídeo não foi feita em vão, afinal, como pôde ser visto, muitos são os problemas que afetam diretamente o tripé da sustentabilidade, que abrange o âmbito social, econômico e ambiental. E foi a partir disso e de uma situação vivenciada pela mãe da Camille e do entendimento de todo o contexto que engloba a pobreza menstrual que surgiu o SustenPeds. Dessa forma, a nossa justificativa destaca a importância de proporcionar uma alternativa aos absorventes comercializados que não seja apenas mais acessível, mas também ecológica. Por isso, nós desenvolvemos um absorvente feminino utilizando como matérias-primas materiais biodegradáveis que as indústrias não usam. A condução dos nossos experimentos foi feita no laboratório da nossa escola, o IFRS Campus Osório. Nós dividimos então os testes nas seguintes etapas. Na primeira etapa, nós desenvolvemos os materiais absorventes para substituir o algodão convencional, testando as fibras do pseudocaule da bananeira, do açaí de Jussara, os sabucos de milho e as cascas de arroz. Na segunda etapa, nós desenvolvemos os biofilmes para substituir o plástico usando os resíduos da indústria nutracêutica e os frutos de cacau. E, finalmente, na terceira etapa, nós desenvolvemos o nosso protótipo utilizando o conceito de upcycling. Muitos foram os desafios enfrentados no desenvolvimento. Um deles foi que na nossa escola não havia uma prensa para extrairmos as fibras do pseudocaule. Em vista disso, nós improvisamos o processo usando o peso de um carro, passando com ele por cima dos materiais para a prensagem e posterior extração das fibras. Apesar de ter sido uma grande dificuldade no início, foi um processo de muito aprendizado, reforçando a importância da persistência e o trabalho em equipe.
Para o desenvolvimento, então, da nossa camada absorvente, nós realizamos tratamento alcalino com as fibras do pseudocaule, do açaí, sabugos e cascas do arroz, selecionando, então, o pseudocaule e o açaí. Com o pseudocaule e o açaí, realizamos um planejamento fatorial 2x2, com metodologia de superfície de resposta, para otimizar a quantidade de álcali e o tempo utilizados na confecção do material absorvente. Nossos melhores resultados com as fibras do pseudocaule foram no ensaio 8, onde o tempo foi de 5 minutos. Já com as fibras de Jussara, o ensaio 9 foi o nosso melhor resultado, com 30 minutos. Já no desenvolvimento dos biofilmes, através da técnica de casting, os nossos melhores resultados foram obtidos com os resíduos nutracêuticos. O ensaio que apresentou as maiores níveis de capacidade absortiva foi com a menor concentração de resíduos da indústria nutracêutica, enquanto que as menores capacidades absortivas, que possuem um caráter e função impermeável no nosso protótipo, foi o ensaio com as maiores concentrações de resíduos da indústria nutracêutica. As análises dos biofilmes quanto à biodegradabilidade foram de 49,92%, de espessura de 0,499 milímetros, tração na ruptura de 1,42 MPa e módulo de Young de 3,78 MPa. A terceira etapa, então, foi o desenvolvimento do protótipo de absorvente. Utilizando sobras de tecido, costuramos as mesmas a fim de envolver o nosso refil e, para tanto, testamos 13 diferentes tipos de tecido. Esse refil absorvente contém as camadas que vocês podem observar. A camada superior do refil foi feita com o nosso biofilme absorvente, a intermediária com os resíduos agroindustriais que transformamos em algodão e a camada inferior com o biofilme impermeável, resultando assim no nosso protótipo final, o qual é capaz, segundo nossos testes, de absorver 645%, enquanto que os absorventes descartáveis, 582%. Nós utilizamos o método de upcycling, que consiste na transformação de resíduos em novos materiais de uma forma sustentável, sendo esse parte da economia circular, criando assim um produto com maior valor agregado. O nosso produto custa apenas 2 centavos, sendo 95% mais vantajoso economicamente do que os absorventes descartáveis comercializados. Dessa forma, o projeto contribui com 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU. São eles: número 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Número 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Número 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Número 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. E número 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. O projeto demonstra relevância ambiental, social, econômica e científica por proporcionar uma destinação mais nobre a resíduos industriais descartados em abundância para produzir um produto de extrema importância para a qualidade de vida das consumidoras. E ao finalizar tudo isso, como próxima etapa, nós pensamos em levar o nosso produto à comunidade através de uma extensão tecnológica. Nós idealizamos a criação de uma cooperativa de mulheres para produzir os absorventes, de modo a proporcionar uma democratização do conhecimento desenvolvido, a geração de renda, o empreendedorismo sustentável e o pertencimento dos envolvidos dentro da nossa comunidade. Agradecemos a nossa orientadora, a professora Flávia, que sempre esteve ao nosso lado, a nossa instituição, o IFRS Campus Osório, ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica e às indústrias que forneceram os resíduos de seus processamentos. Muito obrigada pela atenção dos senhores.